Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Papo Entre Amigos, nosso canal que tem a proposta de falar um pouco sobre liderança e alguns assuntos relacionados a isso. Hoje, o tópico que a gente escolheu para estar abordando é o que tornou o termo liderança tão popular. E eu vou deixar com nosso amigo Juvenal para poder iniciar esse assunto. Vamos lá. Eu acho que, bom, antes de tudo, né? Legal estar com vocês aqui de novo. Mas vamos lá, por que eu acho, né, que o termo acabou ficando tão popular? Eu acho que muito pela mistura que as pessoas acabam fazendo sobre o que é liderança. E aí qualquer situação onde alguém está mandando em alguém, ou está gerindo um grupo, virou líder. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas. E outro, eu acho que é uma situação natural, né? Como a gente acaba vendo esse padrão acontecer na natureza, como um geral, como o Alan já comentou em alguns vídeos, as pessoas acabam associando a liderança a esse padrão solto, sem considerar muito o que realmente é liderar. E aí você acaba esculachando o termo, vamos dizer assim, né? Porque a gente usa para funções nas quais ele realmente não faz sentido. Inclusive, alguns programas de televisão bem conhecidos, né, usam o termo de líder, mas não como um líder, sim como uma Gestapo. Alguém que tem o poder de mandar alguém para Berlinda, colocar numa situação complicada. O senhor do paredão, vamos dizer assim. Apesar de eu não assistir já há muitos anos, mas a gente sabe como funciona, como o método funciona. Eu ia falar justamente isso. Acho que o líder ficou associado a uma figura de poder, né? Então, antes as pessoas vinham um chefe, e aí não é que eles trocaram o cargo, eles trocaram a nomenclatura. Então, hoje que a gente está vendo um pouco melhor essa mudança de paradigma, digamos assim, onde as pessoas estão começando a entender que o chefe não é o líder não é o chefe. Mas antes tinha muito isso. Então, eu quero ser o chefe porque eu quero ter poder, porque eu quero ganhar mais. Ah, não é mais chefe, é líder. Então eu quero ser o líder porque eu quero ter poder, porque eu quero ganhar mais. Ou seja, o objetivo a motivação é a mesma. É basicamente isso. Então eu quero crescer na carreira. Para eu crescer na carreira eu tenho que ser um líder. Então para eu ser líder eu tenho que ter poder. Para eu ter poder eu tenho que mandar. Então é para aí que eu vou. Mas hoje que a gente está percebendo um pouco mais dessa mudança de mindset mesmo, onde não é que eu quero ser o chefe, que eu quero ter poder, que eu quero mandar. Eu quero ser um líder porque eu quero ter influência, porque eu quero que as pessoas façam o que eu quero que elas façam. Mas a gente, uma hora, a gente chega lá. Marcela. Assim, olhando um pouco da pergunta, o que tornou popular, né? Acho que inicialmente tem isso, né? Dessa ambição, vamos colocar aí. Mas a liderança, por que foi trocado? Por que houve essa troca de nomenclatura? E por que a nomenclatura tornou popular? Eu acho que está um pouco também associado com o momento que se vive no mundo, onde tudo quer passar uma impressão de tudo bonitinho, estamos lutando pela natureza, queremos o bem de todos, e assim como dentro das empresas, nós não temos chefes, nós temos líderes. Olha que slogan maravilhoso. Quer passar uma imagem do que é melhor, do que não é, mas no fundo é aquele que era o seu chefe, que eu quero ganhar mais, que eu quero mandar. Sempre manteve, exatamente. Então, teve um pouco disso, desse momento, mas também acho que entra, é aí onde eu quero realmente acreditar que é o porquê que está se tornando popular, mas que o ser humano começou a entrar com uma importância, né? Deixou-se de exigir, aquele que está lá em cima é quem manda, então vai descer, né, como uma ordem, ponto. Mas esse não é o principal, porque não é ele quem põe a mão na massa, e sim quem está embaixo, né? Então, a ideia da pirâmide invertida, onde quem faz a coisa acontecer é quem está lá embaixo, né? Começar a avaliar a pessoa como não apenas um botão, uma peça onde você substitui e que acontece, não, mas que tem também ambições, também
também tem desejos e vontades, objetivos, e começar a olhar para essa pessoa. E aí sim, poxa, então, já que o chefe é o que manda e vai mandar embora, quem que é a pessoa que consegue fazer com que ele produza sem ter que mandar? Ok? Já falamos em outros vídeos a diferença entre mandar e liderar. Se vocês quiserem, podem conferir no nosso canal. Mas o ponto aqui é, passou a existir mais a importância do ser humano. E essa importância do ser humano começou a ver. Então, a liderança, né, fora do que o próprio Juvenal colocou, dos programas que estão falando hoje em dia, mas muito por causa desse momento, a liderança é aquele que vai gerir para que aquilo aconteça sem que nada seja forçado ou fora, sem ajustar, sabe? Um carro, quando engata a marcha meio arranhado, não, mas que vai facinho, que faz o carro se movimentar. Então, é um pouco disso, né? Dessa fluidez, desse momento. Então, o que tornou popular é um pouco, é o que eu desejo que seja realmente, é a preocupação das pessoas, que passou a ter um valor diferente do que existia antigamente e que passaram a ver que o ser humano, a pessoa que está ali dentro, vale mais do que o produto que está sendo produzido, vamos colocar assim. E sim, é óbvio, né? Estamos numa empresa, a empresa exige lucro, com certeza, mas ela também tem como objetivo fazer com que as pessoas evoluam e entregar para o cliente a uma necessidade que ele estava precisando. Então, é muito mais do que apenas o lucro que alguém vai ganhar dinheiro. Não, é fora disso. Essa é a minha colocação. Eu acho que se a gente olhar, né, que nem você comentou, é um termo que o pessoal usa porque trocou o nome, mas a função é a mesma. Eu acho que isso vem já de vários estudos que o pessoal tem feito desde a década de 50 para entender o que fazia com que algumas posições em algumas empresas funcionassem bem, com algumas pessoas, e em outras não. E aí começou-se a traçar esse padrão de que, olha, isso é o que seria um líder, né? Essas qualidades definem um líder, e isso aqui não, você tem problemas na tua gestão com essa pessoa nesse lugar por conta da falta de liderança. E aí eu acho que demorou para a ficha cair para muitas empresas. A gente teve isso, acho que só efetivamente começando a acontecer na década de 80. As pessoas realmente entenderem que, olha, o líder não é a mesma coisa que um simples gestor. E são papéis que podem estar na mesma pessoa, mas necessariamente não estão. E que acho que aí foi o grande divisor de águas e a palavra líder começou a cair na moda, porque todo mundo queria ter um líder. Por quê? Porque o líder é o cara que a gente identifica que resolve, lidera, faz a coisa acontecer, faz o departamento andar, faz o grupo, né, crescer e tudo mais. E aí a gente dissemina a palavra sem efetivamente disseminar como criar líderes e como fazer com que aquele gestor atue como um líder. Né? A gente tem, na década de 80 eu vi muito isso, vários cursos rápidos de liderança, como desenvolver liderança, e aí você via, era um seminário de um fim de semana. Aí você fala, gente, né, como que... Olha, não só na década de 80, tá? Eu, como coach, posso dizer bem que hoje em dia você sai coach com um fim de semana. Mas coaching acho que é até mais recente, né, Alan? A gente viu sim. de 90. Mas o que eu quero dizer também, leader training, leader training, realmente muito respeito, muito conteúdo fantástico. Mas também tem aquelas pessoas que colocam como sendo alguma coisa simples que você aprende rapidinho. Sim, isso é coisa... É que nem a gente como se fosse suficiente, né? Como a gente já comentou algumas vezes, é algo que não é um treinamento rápido, não é um fim de semana, é coisa que você vai ter que, né, você vai mexer muitas vezes nas suas estruturas, você vai ter que mudar muita coisa que está enraizada em você, mudar teu caráter às vezes, para poder assumir um caráter de liderança. Então, eu acho que esse na minha visão, acaba sendo um dos motivos pelo qual a gente disseminou tanto a palavra, e ela acaba sendo usada de maneira vulgar para coisas nas quais ela não está relacionada. Dizer que um gestor é um líder, ou de repente colocar alguém que simplesmente diz quem que vai colocar a cabeça na guilhotina, isso não é liderança, mas usa um nome. Então... Um ponto que a Dé colocou, que eu
queria trazer. Você vai complementar mais alguma coisa dele? Não, pode falar, pode falar. Não. Você trouxe o ponto de, eu quero, é como carreira, né? Você está querendo ser líder porque é o ápice da carreira. Mas hoje também a gente tem um pouco da carreira em Y, carreira em W, onde mostra também o reconhecimento de um líder sem ser um papel de gestão. Então, começou também a ver que existia diferença entre o gestor e o líder. Então, aí, por isso também, poxa, então, mas o que é liderança? Por que está assim? Então, isso também contribuiu para que a liderança se tornasse mais popular. Existem líderes que não tem um papel nenhum, assim, não assume uma posição num time onde gerir as pessoas. Um líder pode ser apenas aquele que tem o melhor conhecimento sobre um assunto e exerce influência sobre aquilo. Ponto. Ele pode ser o líder. Pode ser um líder, às vezes, até de times distintos, mas se os times todos estão dentro de uma mesma empresa e essa mesma empresa busca um mesmo objetivo, poxa, então vamos lá, aquele cara tem essa influência, tem esse conhecimento, bora lá. Então, transcendente, vai além do gestor, é algo muito maior, o líder, né? Claro, tem seus papéis específicos, aí que está a diferença, né? Existem as responsabilidades distintas, e então o líder, ele vai estar presente independentemente da hierarquia, da posição que ele vai estar existindo. Então... Concordo. O Juvenal comentou aí de mexer com as estruturas, e aí entra exatamente em um tópico que eu acho até interessante a gente falar, que habilidade que um líder tem para ele conseguir assumir que, às vezes, o time dele não tá bom, não porque tal e tal e tal pessoa estão prejudicando, mas sim porque sim um problema de gestão ou um problema na liderança. Então, quanto tempo que as organizações e as pessoas levaram para entender que isso é uma possibilidade, e mais do que uma possibilidade, que pode ser real. Então, quanto tempo as pessoas levam ainda para entender que existe essa possibilidade e como um líder aceita isso? Não, isso está acontecendo por minha culpa, não por culpa do outro. Está muito associado, né, o chefe, ele pode ter uma característica nesse sentido. Então, o time conseguiu atingir aquele objetivo porque eu estava presente. Aí, um líder já fala assim, eu não poderia ter atingido esse sucesso se não fosse pelo meu time. Exatamente. Então, e aí, o contrário também, né? Então, assim, eu consegui ajudar o time a isso, não o time conseguiu ajudar ele, e o time que fez isso não tem nada a ver com isso. Por isso que acho que é um ponto que a gente pode poder trazer num vídeo futuro, né, sobre quais as características, né, que exigem dentro de um líder, porque a humildade, se você não tiver, você não tem como perceber, por exemplo, que, está faltando alguma coisa na minha liderança para que isso possa acontecer. Eu posso estar não enxergando da maneira correta. Então, também faz parte, né, é o processo de crescimento. Sim, eu acho que a gente tem dentro das empresas, pelo menos desde o final da década de 80, eu tenho notado, muitas delas têm assumido aquela, como fala, avaliação 360, né? Que é quando você avalia quem está abaixo de você, mas você também é avaliado não só pelos seus pares, mas por quem está abaixo de você também. Porque você pode estar sendo realmente o motivo do problema e não tem se tocado disso. Exato. E quando isso é levado a sério, quando essa avaliação 360 é levada a sério, você entende, não só muitas vezes pelo seu gestor superior, mas pelos seus geridos, que você está falhando em alguma coisa e que você precisa tratar aquilo. Né? E assim, lógico que a gente pode tratar isso também num vídeo todo separado, mas eu acho que isso acaba alimentando até o fato de por que o termo ficou tão popular.
Muitas vezes a gente não aplica tudo isso, não aplica todas essas técnicas para identificar problemas, fazer o líder realmente ser o líder, e usamos só um nome. E aí a coisa, Exatamente. A coisa fica solta, vamos dizer assim, mal utilizada. E ainda mais, como a gente colocou, tendo programas onde usa o termo, né, e até em outros pontos, de uma maneira errada, de uma maneira desfocada, acaba contribuindo com que esse termo ainda seja utilizado incorretamente, né, e interpretado incorretamente. Por isso que a importância para que, no momento que você, pelo menos eu assumiria um time, não que eu não tenha numa carreira de gestão de pessoas, mas se eu tivesse numa posição como essa, colocar todo mundo na mesma página, explicar, ser aberto, se tornar amigos, a melhor maneira que pode existir para você poder contribuir com a evolução de todo mundo, que o projeto consiga andar. Então, não tem... Existindo essa harmonia, não tem como ser ruim. Comunicação, exatamente. Gente, eu acho que a gente pode finalizar. Foi muito legal a conversa. Muito obrigado. Deixem os comentários, vocês que estão assistindo. Depois, se você vendo outros vídeos, talvez você entenda a risada agora, mas deixe seus comentários, o seu like ali embaixo. Perguntas pra gente. Por favor, alimentem ali. A gente fica muito contente em poder, de repente, ajudar a sanar dúvidas que vocês possam ter sobre o tema, tá? E se você tiver interesse nesse tema, considere se inscrever no canal também, para você continuar recebendo mais informações, ativar o sininho aí para poder ser notificado quando tiver mais vídeos ao ar. A gente ainda não definiu qual vai ser a dinâmica de quanto tempo a gente vai estar liberando alguns vídeos, mas pelo menos assim você vai poder estar recebendo esses avisos quando mais algum vídeo for ao ar. Então, até a próxima. Legal, obrigado, gente.